isso que o povo gosta! Estamos aqui hoje com Zé Carlos, campeão brasileiro de 1988. Se apresente, Zé. Não, eu sou José Carlos Conceição dos Anjos, né? Nasci 20 de 3 de 65, torcedor desde pequenininho do Tricolor de Aço, até porque a família sempre foi Bahia. E assim me acostumei a vir para Fonte Nova torcer para o clube. Hoje eu sou casado com Rosimeire Marcos dos Anjos, tenho um filho de 30 anos, Matheus Marcos dos Anjos, é o meu único filho. Único filho. Mas você falou desde pequenininho. Você, obviamente, assim como o seu irmão Juninho, era muito franzino na época. Você ingressou no Bahia já tarde. Mas como é que era a vida de Zé Carlos antes de ingressar no futebol? Não, minha vida sempre foi muito difícil, né? Eu sou o filho mais velho, né? E assim, a dificuldade imensa financeiramente, moradia. Realmente a gente não tinha condições nenhuma de sobreviver e de viver, mas Deus nos deu a graça de enfrentar tudo isso e ultrapassar essas barreiras. Eu, como filho mais velho, foi que realmente passei pelos piores momentos em questão de alimentação, em questão de estudo. Eu tenho mais 6 irmãos, né, por parte de pai e mãe, e os meninos iam nascendo e eu ia criando. Eu que tomava conta, minha mãe saía para trabalhar e eu ficava fazendo mingau, fazia comida, limpava dos fazeres de casa, né? E graças a Deus todos estão aí com saúde Firme e e forte. firme e forte, E torcendo pro Bahia. com os mingau de caroço que eu fazia. Mas graças a Deus deu tudo bem. Mas assim, o importante disso tudo, com essa dificuldade de moradia e de convivência alimentar, a gente teve uma criação diferenciada e por isso conseguimos vencer e ultrapassar a barreira. Tanto eu como o Juninho, como meus irmãos, todos conseguiram enfrentar toda a dificuldade que a gente sempre teve. E vencer. Sim, vencer. Porque você não é campeão brasileiro à toa. Não se fazem campeões da noite pro dia. Tudo uma formação que vem de berço. Obviamente que você começou tarde aí no futebol, começou com 18 anos. Mas como era que era Zé Carlos antes? Você ia à Fonte Nova? Não, Você sempre vim para Fonte Nova. A gente xingava morava muito? na Baixa, eu nunca xinguei. A única vez que eu xinguei, minha mãe me deu um tapa na boca que nunca mais. Eu tinha um primo, Beco, e Beco não falava direito com minha mãe. E aí mandou eu mandar minha mãe para pôr. Aí eu nem terminei de falar. Recebi um tapa na boca, que o sangue desceu na mesma hora. Na hora. Até jogando, até no dia a dia, eu, por conta disso, não xingava e não sou de xingar. E agora mais ainda, né? Não tenho essa coisa comigo, mas com 18 anos, né? 17, 18 anos, 13 anos, eu fui trabalhar no Valdemar Falcão, com Urbano Durante Amador, eu que era o diretor financeiro do Bahia. Por incrível que pareça, quando eu era menor ainda, eu não gostava de bola, eu gostava de violão. Eu tinha um violão de pau que as crianças têm quando criança ainda. E tinha uma banda lá no Freitas Henrique de Cima que eu ficava no meio do pessoal da banda e era tirada a compor, tirada a tocar, aquelas coisas de menino mesmo. E por incrível que pareça, as pessoas falam que foi a melhor coisa que aconteceu foi o cunhado do meu tio sentar no meu violão, sentou no meu violão, quebrou o violão. E aí você foi pro futebol. E aí eu comecei a gostar do futebol, jogar bola. Aí paguei um preço alto também, porque deixava de fazer as coisas dentro de casa para ir jogar bola. Verdade. Às vezes minha mãe mandava eu ir comprar as coisas. Eu parava no meio do caminho, esquecia o que ela mandou comprar. E quando ela contava na esquina, eu já saía correndo, já vou, porque minha mãe vinha cobrar. Firme. E assim, minha mãe também não gostava que eu jogasse futebol, porque antigamente você jogar futebol era coisa de quem não queria nada na vida. É verdade. Né? É verdade. Ninguém, as famílias não queria que seus filhos jogassem bola. Assim. Minha mãe, o pai de minha mãe, meu avô Beto, né? Eu chamava de Beto, é Carlos Alberto. Ele era de Ilhéus. O nome de meu pai, Carlos Alberto é de Ilhéus. E o nome de Juninho também. De Carlos Alberto também. Carlos Alberto Júnior. E a época lá, década de 40, década de 30, quem jogava bola era marginalizado. Sim. E meu avô jogou no Colo-Colo de Ilhéus. Sim. Ia pro Flamengo
E meu bisavô falou, não, meu amigo, aqui você não vai jogar bola, não, porque aqui jogar bola é coisa de quem não quer nada com a do Brasil. Moleque. Moleque, essas coisas. Então, mais ou menos assim, nessa... É. E assim, a gente ouvia muito na época, né? Eu tenho 43 anos, e a gente ouvia muito, né? A gente ainda ouvia bastante nessa época da sua geração, ainda na sua geração. Mas era uma realidade na época, né? Tanto é que você começou no futebol com 18 anos. É. Como foi que foi seu começo no futebol? Na verdade, eu trabalhava com o seu Duran, né, na construtora, e acabou a construtora fechando. E aí ele me deu uma carta, né, para me apresentar lá no Fazendão. Por incrível que pareça, a primeira pessoa que apareceu foi o alemão. E eu falei com ele e falou: ó, aqui não tem negócio de carta de diretor, não. Você tem que se inscrever na sede, era na Carlos Gomes. E eu saí dali e fui me inscrever na Carlos Gomes. E no dia que fui fazer a peneira, né, que é a avaliação, tinha 1.300 garotos e de 1.300 eu fui o único que fiquei. Né? Fui escolhido em 5 minutos. Meu primeiro treinador foi Sapatão, né? Foi zagueiro ídolo do Bahia. É verdade. Ele que me tirou da peneira. Eu fiquei meio sem entender, porque entrava e saía muitos meninos e demorando muito, já estava quase desistindo, né? E quando ele me chamou e eu entrei, peguei na bola acho que 2 ou 3 vezes e ele me tirou, mas ele falou uma coisa: já conversei com o médico ali e ele já estava esperando, porque você precisa de um tratamento. Que é muito magro, né? Muito baixinho também para minha idade, por questão de alimentação. Claro. Né? Eu não me alimentava, passei muita fome, muita dificuldade, então não tinha uma condição física adequada para ser um profissional. Mas depois dali, isso foi uma quinta-feira, na terça-feira ele já marcou para eu treinar com o Júnior, e aí eu já cheguei bem. Eu jogava no clube em 2004, ali no Jardim de Alá. E o seu Rubinho é que me levava. O seu Rubinho era diretor do Ipiranga. Eu cheguei até aí no Ipiranga, ficaram de me dar resposta de retorno, nunca me deram. E aí, até hoje você espera. Até hoje eu espero. Tá o Ipiranga e tá aí o Bahia, né? E aí acabei tendo essa oportunidade com o Sapatão na terça-feira, porque às vezes o menino acha que ele tem que ficar com a bola, e ele vai ser escolhido porque fica com a bola. E o Sapatão me escolheu pelo grau de inteligência. Né? Pela sua consciência dentro do campo. De tocar a bola e ir no espaço, e o menino joga a bola lá para outro lado, porque tinha pessoas que não sabiam jogar futebol. E eu fazia o movimento e a bola ia para o outro lado. E aí ele me escolheu por questão disso. De ver o jogo. De entender o jogo e jogar sem bola. E quando eu fui no Júnior na terça-feira, que eu fiz o mesmo movimento, meter a bola, eu fiz o primeiro gol. Aí fiz o segundo movimento e já fiz outro gol. Então até serve de lição, né, para meninada aí que acha que tem que ficar com a bola e se atrapalha toda, acaba perdendo a bola. É oportunidade também, né? É porque hoje também no futebol dificilmente você vê os jogadores jogar sem bola, né? Você buscar o espaço sem bola. Eles acham que tem que ficar com a bola ou pedalar ou passar o pé. Eu nunca vi isso. Eu sempre fui muito direto nas coisas que eu queria fazer e com simplicidade. Claro. E que dava resultado e que deu ao ponto de conseguir ultrapassar essas barreiras todas que eu passei na minha carreira. Mas nunca foi fácil, né? Um menino na condição que eu tinha, chegar no clube onde eu tinha que ir para a Feira de São Miguel carregar compras para ter dinheiro para ir treinar. Quando eu chegava... Hoje em dia a gente não vê mais essa necessidade da juventude fazer esse sacrifício, né? Assim, isso desvaloriza bastante o ganho, a vitória, por ela ser digna da construção da carreira. Você passou dificuldade, eu conversei com o Lima, assim, não foi igual a você, mas também foi dificuldade. O Lima veio de fora do estado, ninguém ajudou ele aqui, né? Veio de Itabaiana. Então, hoje em dia, a meninada, a juventude, acha que as coisas são fáceis. Sim. Não querem pegar um ônibus, não querem fazer um trabalho paralelo, não querem fazer trabalho de fortalecimento muscular, não querem treinar.
E você nunca viu isso dessa forma. Você sempre pegou, enfrentou e tinha que ganhar o pão. Sim. É diferente ganhar o pão, né? De você ter... Com o suor do seu rosto. Exatamente. Né? É importante isso. E eu ia para ter o dinheiro de transporte, que minha mãe não tinha condições de me dar, né? Meu pai também. Naquela época, as casas eram de madeira, então eu tinha que passar palha de aço, depois passar cera. As pessoas faziam muito isso nas casas. Ou arear panela também, tinha aquele costume de ser espelho a panela. É verdade. Então fazia isso para ter um dinheiro, e pegava esse dinheiro e dava para minha mãe. E minha mãe que me dava alguma coisa que ela achasse que dava para me dar. Hoje é muito difícil porque os meninos, eles colocam a responsabilidade sempre em alguém. Ele nunca assume a responsabilidade, ele quer cobrar uma coisa dos pais, ou cobrar de terceiro, até de empresário, coisas que ele deixa de fazer. E ele não faz a parte dele, Exatamente. entendeu? Mas quer botar sempre a culpa em alguém. Eu não, sempre enfrentei muito isso de frente e sempre muito atento a tudo. E isso foi uma parte, Isso foi diferencial. uma Com certeza. parte importante na minha vida, né? Fazer a leitura, sempre fiz a leitura das coisas, sempre olhei com um olhar de aprendiz. E isso foi que foi facilitando minha vida. Sua E trajetória, e né? com atitude, E né? atitude, exatamente. Atitude. Mas na época que você entrou no Bahia, que você ingressou, que eu sempre fui torcedor do Bahia, mas quando você ingressou, quem era seu ídolo? Assim, que, pô, aquele jogador ali é minha referência. Porque Beijoca já estava no time na época, 86, ele entrou em 86, salvo engano. Beijoca. Na verdade, é difícil até você falar assim, porque o Bahia não tinha um. Não tinha. O Bahia tinha o time todo. Tinha entendeu? Os jogadores do Bahia passavam 3 anos, 5 anos. Teve jogador que parou no Bahia. É verdade. Esse é o diferencial. Hoje você, agora com a SAF, que estão vivendo um novo momento, mas antes quem você ia falar que era ídolo do Bahia? É difícil você falar. 1 ano, 2 anos atrás, o xodó, a coisa toda era Jacaré, porque... Não, o xodó da torcida. Mas não dá para comparar com o Bobão, com o Zé Carlos, né? Não dá para isso, então é difícil você falar assim, mas pô, eu joguei com o Leandro, joguei com o Cláudio Adão, joguei com o Estevam, joguei com o Pereira, joguei com o Mário Sérgio, joguei com jogadores diferenciados, né? A gente resgatou com Emo conta aqui direto. Marinho Apolônio, Jorge Leandro, um dos meia assim. A gente resgatou um vídeo de jogo Bahia e Misto do Mato Grosso, que você fez um gol. Sim. E a Cláudio não fez um gol eu parado. Fiz 2, não? Não, um de gol, cabeça e um de perna esquerda. Mas o gol de Cláudio Adão foi ele cobrou o pênalti parado. Sim. Ele chutou a bola parado. Sim. E o narrador falou que era uma golpe de karatê. O primeiro gol do Bahia pênalti assim. Eu não sei se quem foi sofrer o pênalti, não sei quem foi, mas foi ele que bateu o pênalti. E você fez gol de cabeça e fez outro gol. E o meu primeiro gol no Bahia, no profissional, Cláudio Adão bateu assim, só que bateu na trave, voltou, fiz o gol. De pênalti? De pênalti, bateu no... Foi o primeiro gol do Bahia? Primeiro gol no Bahia. Foi um passe, Cláudio Adão. A bola bateu, ele combinou comigo. Mas é isso, mas sempre foi muito difícil. Eu me lembro que eu morava na chácara e eu saía de noite sozinho, ou às vezes ia outro companheiro comigo, fazer academia de noite no fazendão. Tudo escuro, tudo fechado, e eu sabia o que era preciso fazer, então eu saía, como eu morava lá, né? Eu saía de noite para fazer academia. Isso me deu uma condição de não ter muita massa, mas ser resistente, ser forte. Eu acho também que, assim, minha mãe, eu tive uns 12 irmãos, como eu era o mais velho, os meninos iam nascendo muito perto do outro, eu estava sempre mamando. O leite do meu irmão eu aproveitava também. Então, acho que me deu uma resistência maior e melhor também, porque mesmo magro, mesmo assim, eu sempre fui muito forte, muito resistente. E com o trabalho que eu fazia, assim, com a pessoa do Jorge Lago, que foi muito importante, né, na minha vida, que cuidou de mim fisicamente, me puxava. Eu era muito pequeno, então ele me pendurava lá na academia e ficava me puxando. Mas isso é verdade? Eu ouvi uma história assim, até 20 anos você consegue crescer. Espichar. Você ficava depois dos treinos bastante alongamento. no fazendão,
você ficava era fazendinha na época, né? Fazendão. Na verdade era fazendão? Fazendão. Depois do treino, você se pendurava na trave, é verdade isso? Não, pendurava lá Pra espichar? na academia tinha, né? As madeiras Pra crescer, porque você era pequeno. Era pequeno. E cresci, tanto que cresci que eu sou o mais velho hoje da minha família, né? Uhum. Apesar que hoje, com a alimentação, com a mudança que a gente teve de vida, os meninos acabou aquela questão do padrão, né? Antes a família era tudo um padrão só. Hoje o menino tem 2 metros, o pai Maior tem, que você. Então, Eu sou maior que meu pai. então pouco maior, mas... mudou muito essa questão de família. Mas eu cresci pra caramba com alongamento. Mas antes do título de 88, o mestre Evaristo treinava o nosso rival, o maior rival, o Sport Clube Vitória. Mas tem uma história, né, que ele... Não, ele não treinava o Vitória, ele treinava o Bahia. Mas antes do 88? Foi, treinava o Bahia. Mas ele não treinava o Bahia, o Vitória, quando falou que o Bahia não metia 5-0 no Vitória? Que história foi essa? Ele treinava o Bahia. E a gente ia jogar contra o Vitória e ele pegou e falou que se ele tivesse... ele era goleiro do Bahia. Ok, entendi. Como foi essa história? Que o Bahia não metia 5-0 no Vitória. Na verdade, Evaristo sempre foi um treinador moderno. O que ele fez no Catar, né? A experiência dele de jogar, ser ido nos 2 clubes da Espanha. E o próprio trabalho, o próprio treinamento, os ensinamentos dele é o que todo mundo quer copiar hoje. Ele já fazia naquela época. Verdade. E ele usou a psicologia, né? Na verdade, ele era Caxias, né? falou para Ronaldo, claro que ele sabia que o Ronaldo ia falar para todo mundo. E ele sentado com o Ronaldo falou: "Não, se eu tivesse treinando o Vitória hoje, eu daria uma goleada no Bahia, dava uns 5-0. Aí o Ronaldo espalhou para todo mundo, né? Então, psicologicamente, aquilo mexeu com a gente. De, pô, ele tá aqui, vai falar que vai dar 5 no Bavi, pô. Que história é essa? A gente chegou e acabou dando 5 no Vitória, no Bavi, né? E é verdade que o pessoal o jogador do Vitória pediam para tirar o pé? Ou isso é uma lenda? Ficaram. Às vezes, futebol tem muito isso, né? Da amizade, de se falar, acaba o cara, pô, aliviada, tal. Mas o nosso time era muito bom, né? O pessoal às vezes fala muito da questão do Bavi, que tinha um monte de coisa extra-campo. Na época que eu joguei, não precisava. Sinceramente, a gente ganhava com aquilo que a gente produzia dentro do campo e ganhava bem. Muito bem. E ganhava muito bem. A gente não tinha dificuldade para o Bahia tomar 2 gols do Vitória. Acho que eu não me lembro ter tomado num Bavi 2 gols do Vitória. Você lembra quantos Bavi você jogou? Na verdade, um levantamento que foi feito são 23. Eu perdi 2. Você perdeu 2 Bavi, só de 23? De 23, perdi 2 e teve um que foi até um lance que ficou marcado, que Zanata pegou a bola, levantou, fez pontinho e chutou de longe, lá pro gol das pedras. E a bola pegou, cobriu o goleiro e os caras marcaram impedimento. E no gol, foi um gol de Adilson Helena. Eu me lembro que o campo era muito ruim, a bola subiu e ele pegou de primeira, um chute indefensável. Um dos Bavi que perdeu. Outro eu não me lembro, mais de 23 Bavi. Perder 2. Realmente... É uma trajetória invejável. O pessoal do time de lá devia ter um medo desgraçado. Eles, na verdade, falam. As pessoas têm um carinho, muito um respeito, porque eu sempre respeitei, não só o Vitória, sempre respeitei o adversário, o companheiro. Não, isso é bacana. E assim, eles me tratam muito bem, sou muito bem respeitado pelo torcedor do Vitória, não posso esconder isso. Tanto quando eu vou lá pela questão de trabalho, ou próprio torcedor. Teve um jogo que eu fui no Barradão, que era Bavi, pô, e eu não costumava ir assim muito com a camisa do Bahia. E aí os caras me chamando para tirar foto, achei que eles iam fazer a mesma coisa que faz Cumbinha, né? Pegar minha foto e falar fazer montagem. Não, mas eles é um carinho, um respeito. E eles falam para mim, eles sabem, pô, sou um cara que eu torço, independente de qualquer coisa, eu torço pelo futebol da Bahia. Né? Eu quero ver o Bahia e o Vitória bem, agora não joga Bahia e Vitória porque... Não, aí não vai dar para você torcer pro time. Aí não tem como. Eu também tenho muitos amigos no Vitória, tanto é que anteriormente a gente conversou com o Pedro Centro-Sé, que é um torcedor do Vitória. Assim, ele é repórter, jornalista, ele é muito profissional. Os comentários dele são, assim... Sim, você conhece, Pedro. Sim, claro.
E uma das questões que nós tratamos, Zé, é sobre a torcida única, né? Eu vou tratar desse assunto porque você trouxe essa questão e é importante a gente pontuar isso, porque uma das nossas bandeiras é que a gente volte a ter torcida mista. É importante. E eu me lembro que eu ia para Fonte Nova e subia a ladeira da Fonte das Pedras com a camisa do Bahia, como eu estou vestido agora, no meio da torcida do Vitória. E nunca teve essa questão de você ter uma violência excessiva ou você ter problemas com morte e tudo mais. Sempre teve briga, obviamente, porque todo lugar tem briga, mas nunca teve essa questão que está tendo agora de torcida única. O que é que você acha da torcida única nos estádios? Você é a favor da torcida única? Horrível, acho horrível, pô. Primeiro que é uma questão de educação e de respeito ao adversário, né? A pessoa que tem o direito de torcer. Você não pode querer podar e nem querer que todo mundo torça por um clube só. A gente é acostumado de a torcida ficar uma do lado da outra sem proteção nenhuma. Hoje, se você tiver na torcida do Bahia com sua esposa ou com o pai com a camisa do Vitória, manda tirar e querem bater, querem agredir. Isso não pode. E olha que pessoas não é... Isso é geral. É geral. Geral. A gente não consegue dividir esse respeito e o amor ao próximo, né? Porque quando a gente vê um agredindo o outro, matando o outro por conta que não se conhecem. Que não se conhece, torcer pelo outro clube. Apenas pelo fato de torcer por Vitória, por Bahia, acha que tem o direito de rasgar, brigar, bater. Tem, é a mesma coisa, não é só isso que eu acho um grande erro. Eu acho a questão da torcida também, quando cobra do jogador. Cobrar tem que ser cobrado. Se a gente não está rendendo, se não está produzindo, o nosso trabalho é dar o retorno nos gramados, nos jogos. Agora, ninguém tem o direito também de ir onde você está treinando, se preparando para trabalhar, para fazer o melhor, ser agredido, ser ofendido. Eu não concordo com isso. Eu acho que o torcedor aqui na Fonte Nova, ele paga o ingresso dele, tem todo o direito de gostar, de vaiar, de cobrar, tem todo o direito. Agora, quando você passa para agressão, você perde... Você perde o bonde da história, porque cobrar faz parte do contexto. No último jogo do Bahia Internacional, o Bahia tomou gol, uma falha de Marcos Felipe, porque ele bateu para frente e infelizmente ele falhou. Ele é um bom goleiro. Agora, a torcida começou a vaiar ele especificamente. Eu também não concordo com isso, Zé. Durante o jogo, você acabou o jogo, você vaia. Você veja, qual é a diferença da torcida da Argentina? Eles cantam o jogo todo. É difícil você ver um argentino vaiar um jogador do Boca, do River, do Belgrano, qualquer time. Então, assim, a torcida do Bahia, ela é muito apaixonada. Você sabe disso, você é torcedor. E a gente perde um pouco o limite entre a paixão e a emoção. Porque até 2 meses atrás, nós vivíamos em lua de mel. Agora parece que é tudo errado e não está tudo errado. Mas essa questão que você falou, recentemente nós tivemos um caso de agressão contra jogadores do Vitória, num estabelecimento comercial, que eu também não concordo. Não é papel da torcida policiar jogador. Ir na sua casa, jogar ovo. Pega o contrato, desfaz o contrato. Manda ele embora. Até porque o jogador não pediu para estar lá. Se não tem condições, se não está dentro do que o clube pensa, o jogador não tem que estar ali. Mas, assim, então, nós não concordamos. O jogo passado, né, que teve a falha, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós temos nossos erros. Agora, quando você cobra no decorrer da partida, eu também não concordo. Você quer cobrar, quer vaiar, pelo menos espera acabar a partida. O jogo. Acaba porque isso é uma questão de sentimento também de que você está vivendo. Claro. Tem pessoas que é mais tranquila, que jamais vai fazer isso. Mas dentro de 50 mil pessoas tem todo tipo de gente de pensamento, de visão, e acaba vaiando no decorrer da partida, mas também não concordo. Concordo sim do torcedor cobrar, até porque ele vai continuar jogando. E se a gente desfaz, e se a gente bota o nosso jogador para baixo, amanhã você vai precisar dele. Como é que funciona? Como o Evaristo falava, né? Não, ele está ali, qualquer hora eu vou ter que botar ele, faz parte do clube. O Evaristo falava uma coisa bacana. Ele falava assim, ó. O problema do jogador ruim é que na hora você vai precisar dele. Ele falava isso. Eu acho que até hoje ainda fala, porque Evaristo é um fanfarrão, um gozador, é um cara sério, sempre foi um profissional sério. Não, paizão. Mas sempre foi um cara muito crítico. Sim. Mas essa questão da torcida única, Zé, a gente tem uma bandeira que a gente defende,
que volte a torcida mista. Eu defendo essa bandeira eu também. sou frequentador de torcida mista. Até pro jogador dentro melhor. do campo. Você como jogador, aquela coisa da torcida, você olhar para aquela grita de lá, outro grita de cá, sai o gol, aquela vibração, você tem para onde comemorar. Hoje, pô, tá arriscado, você faz um gol, que a torcida não é mista, vai falar, aí você tem agressão, fala que tá torcendo, foi torcer. Se não tem torcida do outro time, ele vai torcer aonde? Dentro do estádio, que é verdade. toda do Bahia. Vai torcer pro torcedor do Bahia. Né? Claro. Eu já fui para muitos Bavis que nós vencemos e perdemos, obviamente. E eu já fui para o Barradão ser campeão Nordeste dentro do campo, dentro do Barradão em 2001. Mas tem um Bavi que eu tenho especial, foi o Bahia perdeu, infelizmente, 6-5. Aquele foi gol de índio, lembra? Sim. 6 salvo se não foi 6-5 ou 5-4. Que nesse jogo você podia ver a reação das torcidas. E a torcida mista. O Bahia estava tomando 4-1, salvo engano, o Bahia empatou o jogo. Fez 4-3, o Bahia tomou 5-4, empatou, mas o Índio foi lá e fez o segundo o gol do triunfo do rival. Então, essa dicotomia, essa grita da torcida é bacana você viver isso dentro do campo, deve ser uma coisa singular. Da torcida também, né? Maioria, você vai jogar torcida mista. Claro que se o mando de campo é do Bahia, vai ter mais torcedor do Bahia. E vice-versa. Do Vitória, vai ter mais do Vitória. E esse sentimento que o jogador vive, né? Aquela coisa de ver o torcedor ali, o estádio lotado e você fazer calar, é uma emoção. E pedir para o pessoal torcer. Diferente, né? Mas voltando para 88, Zé, como é que foi a sua trajetória dentro do título brasileiro? Você era camisa 10, jogava lá de Bobô. Obviamente que Bobô, dentro de um contexto geral, é o que tem mais destaque, mas você era o cérebro dali do meio-campo, né? Do ataque, jogava mais pela direita. Como é que foi a sua trajetória dentro do time, do elenco naquela na verdade, né? Como a gente estava falando, eu fui dispensado quando eu completei 20 anos. Sim. Tinha um treinamento com o Paulinho de Almeida. Ele me levou para o profissional, né? E acabei sendo inscrito, ficando no jogo Bahia Brasil de Pelotas, que o Bahia perdeu. Jogava Bira, um atacante, um altão, no Brasil de Pelotas. Bahia perdeu lá e perdeu aqui. No jogo aqui eu estava no banco e fiquei no profissional. Quando não estava sendo usado, eu descia para jogar na base, mas eu não treinava mais na base, eu descia já como titular, né? Só descia para jogar e acabou ganhando o campeonato 85 de junho. Depois nós fomos para a Taça São Paulo, foi uma das melhores campanhas. E eu no profissional treinava de lateral, mas jogava de meia no júnior e acabei sendo vice-artilheiro. Charlie foi artilheiro, fui vice-artilheiro do Bahia no campeonato de júnior, campeão baiano. Foi uma das belíssimas campanhas que o Bahia fez na Taça São Paulo. E quando eu voltei, o Bahia tinha um zagueiro Celso, durava a rede direta aqui, batendo pênalti. E o Vasco, ele era do Vasco, o Vasco queria me trocar para o Celso. A Portuguesa também me queria e o Bangu do Rio também me queria. E aí eu vim, aí já era Titio Fantoni, treinador, e eu falei com o Titio que eu não era lateral. Eu falei, não, filho, fica tranquilo que eu vou te botar onde você ficou melhor, tal. E comecei a treinar com ele. E em 86 eu consegui, depois de 10 anos que não jogava um jogador da base, eu consegui jogar naquele time que muitas pessoas falam, né? Que é um time que era para ser campeão já ali, que é melhor até do que o time de 88, que era Rogério, Zanato, Estevão, Pereira, Edinho, Paulo Martins, Leandro, Bobô, eu, Cláudio Adão, Nenê, aí tinha Emo, tinha Marinho, tinha muitos outros jogadores. E aí eu já fui campeão, fui bicampeão baiano, né? E depois tricampeão baiano. E eu me lembro, a gente está vivendo até agora um momento assim, a questão de Cauli, a questão da cobrança. E eu me lembro que quando eu entrei no time, por eu me vejo assim realmente o DNA do Bahia, porque essa vida minha de torcedor e também de jogador é uma demonstração disso. E
E eu me lembro que quando me colocou, pô, todo mundo falava quem é esse Zé Carlos, quem é esse Zé E Carlos. franzino na época, né? Quem é Franzino. esse Zé Carlos aí e tal, não sei o quê. O próprio Varela, Fernando José, que era da Itapuã, né? Eles Eu lembro, Fernando falavam, José. pô, esse Zé Carlos aí. Então o titio uma vez falou para mim, filho, eu vou te tirar, eu estava de titular, eu vou te tirar, vou dar um tempo e vou tirar. Então, essa coisa de às vezes, você ser poupado, você ser preparado para dar a volta por cima, é também a Faz questão de parte. construção. Faz E eu parte. acabei voltando, né, para ser campeão baiano em 86, 87, 88, né? Ainda é o tricampeonato, né, que depois o Bahia conseguiu também, mas estamos juntos aí das últimas dos tricampeonatos. E eu consegui realizar o meu grande sonho, que é um jogador torcedor que vinha para a São poucos, né? arquibancada. São poucos. É que eu tive uma experiência agora bacana e nessa mudança. Eu me lembro quando o Everton Ribeiro chegou aqui, eu falei que o Bahia não estava trazendo só um craque, um ídolo, ele estava trazendo uma liderança, porque ele sempre demonstrou isso dentro do campo por onde ele passou. E quando ele estava para sair do Flamengo, todos os jogadores falaram essa liderança e o que ele representa, o que ele é. E eu falei, muitos anos não tem um jogador desse no Bahia. É verdade. E ele está provando isso. E no dia que teve o Bavi, e eu fui dar uma preleção para eles, falar, na verdade, o que é o Bahia, é essa coisa que eu vivi de torcedor e de estar participando da conquista, entrar na história do clube. E ele fez um negócio, isso eu cheguei lá umas 11h30, quando deu umas 12h30, ele mandou uma mensagem para mim, Zé, ó, aqui é Everton Ribeiro que está falando, tudo que você falou eu entendi, eu sei o que é o Bahia, pode ficar despreocupado que nós vamos fazer, eu quero chegar um pouquinho da sua conquista aqui dentro do clube, o que você fez. Pô, fiquei assim sem entender. Primeiro pela questão de ter um jogador desse no meu clube de coração, tá? Que tem a humildade de falar isso, um cara que conquistou muito mais do que eu. Eu não posso comparar minhas conquistas com a de Everton Ribeiro. Agora, a única coisa de diferente é justamente o que você falou. Eu fui campeão jogando no time de coração. É Eu saí diferente. da arquibancada para ser campeão pelo Bahia. Não foi o caso de Everton sair do O Flamengo, Flamengo. da torcida, para ir e jogar. Então, esse é o grande diferencial. Ele foi campeão várias vezes brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Eu não. Mas esse diferencial é um DNA que eu É tenho. diferente, né? Tem, O gosto, a você, conquista. você fez uma gravação no filme Bahia Minha Vida, Sim, que assim, era um prêmio. eu vou te falar que eu vendo esse filme, eu já vi algumas vezes, porque a gente Sim. sempre vê, né? Sim, A gente vê e tem um recorte lá, eu até sim, marquei você no Instagram lá, sim, tem um recorte da sua fala. sim. Porque você gravou no Beira-Rio, Beira-Rio. você gravou no Beira-Rio, Beira-Rio. e você fala que era um prêmio jogar no Sim. Bahia. E você não fala assim naturalmente, não. Você fala com o sentimento de que realmente que você chega a arrepiar essa questão, que você, como torcedor, jogar no clube do coração e ser campeão brasileiro por esse clube, Sim. eu acho que é algo, eu acho que é o ápice da satisfação profissional, diferente né? demais. Diferente. É um momento ímpar na nossa vida, né? Eu poderia conquistar em qualquer time no Atlético Mineiro, quase chegamos em 94, 94. perdemos para o Corinthians, mas nunca ia ser igual ou parecido com a conquista aqui no Bahia. Uma coisa que marca a minha vida. Ninguém lembra de Zé Carlos do Inter, do Ninguém Atlético, da lembra. É seleção, verdade. Zé Zé Carlos Carlos do Bahia. da Arábia. Quando eu falo em Zé Carlos, eu falo em 88, eu falo em Zé Carlos do Bahia. É verdade. Então é uma coisa mesmo, a identidade, uma identificação muito grande de um torcedor, de uma família que sempre torceu. Eu vinha para aqui para Fonte Nova com meu pai, quando o Bahia perdia muito pouco, mas eu ficava com dor de cabeça, não queria comer, né? Ficava chorando. Ficava chateado. É claro que quando você passa a jogar não é a mesma coisa, você passa a ser profissional, Claro. você tem que dividir essa questão aí. Mas, pô, eu ter aquele sentimento do torcedor que está na arquibancada e você poder fazer isso dentro do campo, você é doido. diferente.
É diferente. A entrega, o amor, o carinho, o respeito, sempre foi diferente. Mas é como eu sempre falo, dos jogadores de hoje que vêm jogar no Bahia, pô, não fica beijando escudo, não fica fazendo nada. Seja profissional, faça o melhor pelo clube que está pagando, Faça o máximo. que Faça o você está máximo. vivendo, que é a sua vida. É a mesma coisa, às vezes o torcedor tem alguns poucos torcedores que se chateia. A grande maioria entende quando eu falo que eu vim jogar aqui contra o Bahia, Bahia e Inter. Em Bahia, não, falando no Bahia... Libertadores? Não foi Libertadores, não. No Brasileiro, em 89? Bahia. Você jogou aquele jogo na Libertadores? Choveu? Não Dicas joguei aqui? no Bahia. Daquele jogo era no Bahia, né? Ainda no Bahia. Choveu horrores. A gente perdeu a classificação ali. Eu vim jogar aqui, ainda jogava Paulo Rodrigues, jogava Gil, tinha alguns ex-companheiros de 88 que jogavam. E os caras ficavam falando, Bahia dando 1-0. E aí, não sei quem. E eu jogando. Aí a gente teve 2 jogadores expulsos nesse jogo. Seu Enio improvisou, botou Célio Lino de lateral esquerdo, me botou de lateral direito para fazer o corredor, a lateral e a ponta. E aí, em uma das jogadas dentro do jogo, Célio Lino atacou pelo lado esquerdo e eu saí da lateral direita e fui acompanhando a bola. E ele cruzou e empatou o jogo. Aí foi 1-1 esse jogo. E eu vibrei. Então, eu falo assim, que a gente precisa entender, e é isso que a gente quer dos profissionais, que ele deu o melhor. Se é o torcedor do Inter que estava torcendo por mim lá no Rio Grande do Sul, eu estava ganhando o salário do Internacional. O gol é o melhor momento de um jogo, é o ápice, da sua vida. Né? E você, na hora que tem um retorno do seu trabalho, de tudo que você faz, do respeito que você tem pelo torcedor, eu não vou vibrar porque eu amo Bahia, porque eu sou torcedor. Não, claro. Eu não consigo entender isso. Não precisa ser isso. E não é desrespeito você vibrar. Isso, né? Veja, você passou pelo Inter, passou pelo Guarani, Atlético Mineiro, Arábia, Seleção e América do Rio. E a América do Rio. Em 95 você aposentou. E você continua sendo o Zé Carlos do Bahia. Sim, não preciso nem vestir a camisa para falar que eu sou torcedor e assim, as pessoas confundem essa questão. Eu também não concordo, não, viu, Zé? Você falou isso, você pontuou, eu também não concordo. O gol é o ápice do futebol. Sim, pô. É o momento, retorno do seu trabalho. É o momento mais sublime do futebol. A gente tem sofrido aqui com o time atual, por quê? Porque joga, não faz o gol. Não chuta pro gol. Não faz o gol. E se você não faz chutava... o gol, se não faz o gol, fica com esse déficit de resultado. Tá faltando um Zé Carlos no Bahia aí? Como é que tá? Você acha o quê? Não, o Zé Carlos chega de longe? Bahia, aquele gol contra o São Paulo que você fez, 2-0 o Bahia. O Bahia tem bons jogadores, a gente fica torcendo. E é o que eu falei com o Everton, né? Esses dias eu falei, e eu sou diferente, por eu ser torcedor. Tem jogadores, já vi jogadores da Copa do Mundo falar assim: não, eu tô torcendo para os caras não ganhar para ficar sempre. Eu já vi coisa falar assim. Na verdade, eu quero que o Bahia seja campeão de novo. Eu quero a terceira estrela, pô. Eu sou torcedor do clube, não importa quem vai ganhar, quem vai. Eu quero que esses jogadores entrem na história, vá lá para o museu, apareça a foto deles, mas com conquista, com coisas importantes para o nosso clube, que vai fazer eu ficar feliz e vai fazer a nação ficar feliz. É bacana. E dentro do título de 88, Zé, como é que era o mestre Evaristo? Como é que era a cobrança dele? Era muito empurrão, Caxias, cobrava? Porque, assim, é diferente de você ter um treinador, você teve muitos treinadores na sua carreira, e hoje você, de alguma forma, é um treinador também, porque você tem uma experiência de futebol. Mas é diferente de você ter um treinador que jogou futebol, como Evaristo, hoje eu acho que é e quem fez o que mais fez. Então, assim, é diferente, porque você não pode chegar para Evaristo e não concordo com isso aqui, não, professor. Porque ele foi lá e fez o que ele estava dizendo para você fazer. Como é que era o mestre Evaristo dentro do vestiário? Era brigão pra caramba. Mas sempre aquele jeito. Cobrador pra caramba, ele cobrava demais. Pra mim não tinha problema algum. Meus melhores treinadores é o que cobrava mais. É verdade. Era o que a maioria dos jogadores não gostava. Eu gostava porque... E ele é muito querido. Eu sempre fui profissional, entendeu? Naquilo que eu fazia. Eu não gostava de ser reclamado. Então, eu não tinha problema algum com o treinador. Eu tive seu Enio Andrade também, que era meio parecido com o Evaristo. É mesmo? Mesma coisa. E Evaristo tinha o momento dele, o jeito dele. Os e é isso que a gente precisa entender, né?
que nós não somos iguais. Ele tinha o jeito dele. E dentro de um grupo vencedor, dentro de um grupo, de um time que tem 30 pessoas, que cada um tem uma cabeça, mas tem que comungar no mesmo pensamento para poder conquistar, para poder chegar ao seu objetivo, você precisa entender, eu preciso te entender, você precisa me entender mesmo com as diferenças. Claro. Então ele tinha a diferença dele, mas era a diferença que ele cobrava o justo primeiro. Ele fazia mesmo, quando ele falava, bate na bola assim, faz isso aqui, Ele ia lá e ele ia lá e fazia. E você tinha que, ó, o cara Então, fez, né, amigo? E o futebol moderno, eu me lembro que a gente fez um trabalho, às vezes ele sofria, né? Até José Carlos Queiroz, e botava armava o treinamento todo, ele chegava um monte de cone, um monte de coisa. Não, tira isso aí. Ele fazia muito trabalho com a bola. Sim. E foi uma das coisas que fez a gente conquistar 88, foi justamente essa preparação o Inter fez pré-temporada, né? Eles ficou com a parada do campeonato, eles treinavam 3 vezes ao dia. Então a tendência do jogador é ficar com a perna pesada, ele precisa de um tempo para recuperar e voltar à normalidade, e vai em uma crescente. Evaristo não, ele fez toda a preparação nossa com bola, que é o que a gente usa. É verdade. Entendeu? É o dia a dia. É o dia a dia. A gente não ia ficar correndo foi uma sem guerra. bola. E é o que atrapalha. E o jogo foi uma guerra lá no Beira-Rio. O que é que atrapalha o futebol? Né? É uma pergunta. O que é que atrapalha o futebol? A bola. Porque sem a bola, eu e você aqui tá conversando, eu vou falar, não, jogo pra caramba, você também vai falar. Agora pega a bola e faça. Aí você não faz, eu não faço. Não joga nada. Não joga nada. Entendeu? Então o que atrapalha é a bola. Porque sem a bola, todo mundo, torcedor que tem 50 mil, todo mundo joga. Pega um gol desse. Não é? Pô, o cara, até minha avó fazia assim, bota a bola lá pra fazer. Faz, amigo. Vai fazer. Quando o pessoal, eu fui em defesa de Marcos Felipe, no último jogo do Bahia Inter, porque assim, eu entendo que ele falhou, mas ele salvou o Bahia ano passado, em várias oportunidades. E ontem também, né? Ontem, assim, o primeiro gol, ele acabou espalmando pra frente. Sim. Mas ele fez boas defesas. Então, assim, não pode chegar e sentenciar o cara à morte, porque o cara falhou. Sim. Ele tem que apoiar, até porque o jogador cresce com isso. Sim. Ele sabe que ele falhou. Veja, você foi jogador de futebol, eu sou engenheiro civil. Sim. Nós sabemos quando nós erramos. A gente não fica satisfeito quando bota um cimento a mais ou a menos, botou areia, botou ralinho, botou... Você acha que uma obra recalca, tem uma fissura, a gente fica chateado? Sim. Fica. Sim. Não é uma coisa de futebol. Então a gente não pode chegar pro outro jogador e execrá-lo durante o jogo, porque não isso faz jogador ninguém, né? Faz ele crescer durante a partida, ele se recupera. Você vê aí Ronaldo Fenômeno, ele teve uma cirurgia no joelho em 2000 e foi campeão em 2002, mas eu desconheço uma história como a dele. Sim. Ele foi dado como um aposentado naquela época. Então, assim, isso é uma questão que você falou, Zé, é uma questão importante que as pessoas, o torcedor, né, para ouvir esse relato de um ex-jogador, como o Lima falou também. Lima também falou a mesma coisa, que a gente não precisa estar apupando o jogador. Ele sabe que ele está mal. Sim. Né? Lima, você conheceu o Lima? Sim. Viu ele jogar, né? Não sei se vocês jogaram juntos. Jogaram juntos, né? Não jogaram juntos, não? Ele jogou contra ele. Mas assim, Lima era um cara limitado tecnicamente, mas era um leão no campo. Sim. Ele era, assim como o Beijão, a identidade do Bahia, né? Baiaco, a mesma coisa. Para ser ídolo, para entrar na história do clube, Bahia sempre foi dessa forma, pela entrega, por aquilo que ele se identifica dentro do Bahia, ele tem o carisma, assim como você. Sim. Ele também é reconhecido dentro de um contexto do Bavi, o pessoal respeita muito ele, assim como te respeita também. Sim. E é bacana esse respeito, esse reconhecimento. Mas falando de Bavi, como é que é a família dentro da família? Tem Bavi na família? Tem algum parente seu? É difícil, né? Que você... eu conheço assim, até porque a gente não fica nessa... Sua esposa, Bahia Vitória, Bahia. Eu fui de Bahia. Foi requisito. Bahia Atlético Mineiro. Já era Bahia, já torcia pro Bahia. É assim, a identificação com o clube. O meu cunhado é Vitória. Aí fica na Mas como é que é a relação? Não, tranquila. É tranquilo, né? Amena, não tem problema não. Agora, assim, eu me lembro na questão de, para você ter noção e o torcedor também ter.
naquela leva que o Vitória levou um monte de jogadores do Bahia, Sim. né, da base do Bahia. Mota saiu Newton pro Mota, Vitória eu e lembro. acabou levando, acho que 50 e poucos, 57 jogadores do Bahia. Até Paulo Carneiro falou isso esses dias, né? Falou. O único que não foi, você sabe quem foi? Juninho. Foi. Por que ele não foi? Porque meu pai e minha mãe não assinou o documento. Não aceitou. Não aceitou ele ir pro Vitória. Entendeu? E acabou o Juninho não indo naquela leva de 59 jogadores da base. Juninho, que é seu irmão, para quem não sabe, Juninho foi dispensado também no Bahia, acabou não sendo aproveitado no Bahia como deveria. Na verdade... E acabou despontando no Palmeiras. E também era franzino. Na verdade, Juninho, em 96, ele foi o melhor jogador do Bahia no Brasileiro. Tanto que o São Paulo tinha um lateral, Guilherme, e ofereceu o Guilherme mais 1,5 milhão. E a diretoria do Bahia, na verdade, não quis aceitar. Aí, quando chegou para renovar o contrato, deu uma travada, não quis porque queria... Não, ele renovou, mas eles não queria aceitar um aumento de nada para o que ele ganhava. Era no meu caso também. Eu no Bahia joguei sem ganhar dinheiro, né? Eu ganhei, assinei 2 contratos em branco. 86, 87, assinou, botou o contrato na mesa e assinei. Não sabia nem o valor. O pessoal reza que você ficava feliz lá nos bichos, do Bavi. Sim, tinha os bichos. Sim, o Bahia ganhava muito, né? Então eu tinha 30 cadernetas das PEB, né? Que todo dia era um dia bom. É verdade isso mesmo? É verdade. Todo dia era um dia bom. Foi o dinheiro, na verdade, essa poupança aí, que eu comprei a casa para minha mãe, meus irmãos. Então, assim, essa coisa de Juninho mesmo, né? Juninho foi proibido de entrar no Fazendão. Foi proibido? Foi proibido. E eu peguei para ele e eu falei para ele. Na época de Maracajá ainda? De exemplo, foi. Ou foi de Perné? Foi 90? Perné, tinha depois Piton, e acabou... Eles ficaram, o Juninho não ia. Eles renovaram, o Juninho ficou 1 ano sem jogar. Quando venceu o contrato, fica em casa esperando. Eu peguei ele porque é muito simples para mim, essa questão aí. O jogador, ele só se acaba se ele se largar, entendeu? Dirigente, naquela época, tinha muito a coisa de... o dirigente encerra a carreira do atleta. Porque o passo era preso, acabava prendendo. Eu falei para ele: ô Juninho, você só vai se acabar se você largar. Você precisa treinar, você precisa estar preparado. O presidente não te acaba, torcida não te acaba, imprensa não te acaba. Quem se acaba é você, se você deixar de ser profissional e não tiver preparado na hora que rodar e a chance vier para você. Então, peguei Juninho, treinei ele, que estava na mente dele, e academia. E aí o Bahia não vai emprestar ele para o Fluminense. Não vai para o Fluminense. Não, mas o Bahia já liberou. Não, mas ele não vai. Ele não vai para o Fluminense. Aí depois botei ele no Vila Nova. Aí fui lá no Palmeiras, falei com o Paulo Agione, que era o gerente lá do profissional. Aí depois ele voltou, o Bahia deixou ele encostado de novo. Aí chegou um dia, Beloto me ligou, que era do União São João, falando de Juninho, que conhecia ele e que queria ganhar dinheiro com ele. E aí o Bahia acabou emprestando, estipulando o passe dele em 300 mil. E Juninho foi em 2 meses, o Palmeiras, todo mundo queria Juninho. Acabou o Bahia falando que queria que ele voltasse. E aí, meu amigo, já estava no Palmeiras. Aí o União vendeu por 2 milhões, pegou 300, deu para o Bahia e ele foi para a União. Ele foi para o Palmeiras também muito bem na Sul-Americana. Foi, muito bem. Paulista. Eu lembro que teve um jogo Bahia e Palmeiras aqui. Vergou. E ele veio para a Fonte Nova. E assim, é uma coisa que eu vou te perguntar daqui a pouco, mas ele veio para o Bahia e todo mundo falou: como é que Juninho não deu certo no Bahia e tá jogando essa bola no Palmeiras? E veio aquele destruiu com o jogo, acabou com o jogo. Foi o melhor em campo. Não foi? Você lembra? Eu lembro que eu falei: como é que pode essa questão? Então, assim, você também foi da base do Bahia. Da base que eu falo, você veio das origens do Bahia. Mas dentro do Bahia tem essa impaciência, sim, tanto do dirigente como do torcedor, sim, de ter um jogador da base como
como nós E tivemos... imprensa também. Acho que Gabriel, não sei se você lembra, Gabriel também Sim. entrou no futebol mais velho. Não é só Gabriel. Se a gente for Vários, conversar aqui, a gente vai pegar uma relação sem fim. Não é? Então, o que você acha? O que você acredita essa impaciência do torcedor com a base do Bahia? Na verdade, você que é da base. Não dá o tempo, né? É a mesma coisa quando eu entrei. Eu jogava com o Cláudio Adão. Se eu errasse um passe, Cláudio Adão, né? Não, jogando com Cláudio Adão, e Cláudio Adão fizesse errado, foi Zé Carlos que errou, não foi Cláudio Adão. Se Cláudio Adão errasse para mim, foi porque eu errei. Então a responsabilidade, o torcedor não tem paciência e por isso tem tirado a oportunidade de jogadores ser ídolo dentro do clube. Você vai pegar Daniel é ídolo do Bahia. Qual Daniel? Daniel Alves. Daniel Alves do Bahia, claro. Ele é ídolo? É ídolo. Mas ídolo de quê? Ele jogou no Bahia? Jogou pouquíssimo. É isso, né? Você vai pegar Talisca. Pô, Talisca... Ele jogou pouquíssimo. Ele despertou no Bahia, na lateral direita. São jogadores que saíram reserva do Bahia, cresceram lá no exterior, saíram corrido do clube, vaiado do clube, entendeu? Você vai pegar Cícero. Cícero é ídolo do Bahia? Não. Mas Cícero chegava aqui na Fonte Nova, quando pisava aí todo mundo vaiava Cícero. Mas Cícero é ídolo no Internacional. É ídolo no Internacional? Ele é ídolo no São Paulo? Pois é. Ele é ídolo no Santos? E aqui não pode. Entendeu? Fabão. Aí você vai pegar uma relação de... O próprio finado Cleves saiu daqui escorraçado. Itiúba, lembro. Entendeu? Foi lá no Vasco. Ele ia ser convocado. Tava arrebentando. Eu lembro. Eu lembro, foi uma perda muito... Eu me lembro quando Rafael Gladiador. Se era bom esse jogador todo ou não, não importa. Ele estava metendo gol em todos os jogos. Ele era bem no jogo. Aí tem Souza no banco. Aí pegou Souza, tirou Rafael Gladiador e deu chance a Souza tentar se recuperar que estava mal. O torcedor tem paciência, com Souza, todo mundo tem paciência. Mas com o Rafael não tem. Não tem. É a mesma coisa. E Rafael foi vice-campeão da Copa do... É a mesma coisa agora. São Paulo. Se a gente for pegar Cauli e for falar de Cauli ano passado, pelo amor de Deus, a gente não tem, porque o que ele fez, há muito tempo a gente não vivia no Bahia. E a gente sabe disso. É verdade. Ele fez, o que ele jogou as partidas que ele fez, aquela partida contra o Corinthians, destruiu. Sem comentário. Mas hoje, o futebol é assim, às vezes você vive um bom momento, vive um mau momento. Hoje, será que teriam paciência com o Pablo? Será que tinha paciência com o Roger? É difícil. Vamos dar tempo a Roger jogar, vamos dar tempo a Roger crescer dentro da competição. Não tem. Mas com o Cauli a gente tem. O Zé Roberto passou 2 anos para fazer 2 gols no Bahia. Zé Roberto. E ganhava 200 mil, 300 mil. Será que alguém vai ter paciência com o jogador da base para fazer isso? É preciso ter paciência, né? Precisa ter paciência, dar o tempo para amadurecer. Porque até isso a gente percebe. Antigamente, a divisão de base tinha um jogo do profissional, a gente jogava na preliminar. A preliminar, muito preliminar, era uma chance do jogador conviver com 100 mil pessoas dentro do estádio. Se ambientar. Vai ter o Bavide Júnior. Quando chegava no segundo tempo, quando os torcedores... Já estava lotada a Fonte Nova. Lotada a Fonte Nova. Estava tendo uma espécie... Ele chegava para antes. Para assistir. Hoje em dia não pode porque o gramado não resiste. É porque o negócio... Não existe isso. Eu falei com o Pedro sobre isso. E Pedro também via essa questão da preliminar como uma oportunidade do jovem se ambientar com um estádio de 100 mil pessoas. Eu fui para Bavide, 100 mil pessoas, 102 mil pessoas. Estava vendo agora Melito, treinador do Atlético, foi para o banco de reserva com 7 jogadores. Porque acha que na base não tem condições de jogar. Aí eles mudam, tem se inventado tanta coisa, que às vezes é a mesma coisa do passado, muda o nome, muda a forma de ser, mas a mesma coisa. Mesma coisa. Será que não era bom ele pegar 3, 5 meninos e jogar? Eu não vou botar para jogar, mas dá o amadurecimento de ele estar convivendo no meio do profissional, num jogo oficial do brasileiro,
para amanhã o menino voltar numa condição melhor. A gente vai pegar, pô. Eu falo isso sempre na escolinha, porque a escolinha é assim. Os pais acham que o menino nunca está pronto, eles acham que tem que jogar, que não pode ficar sem jogar. E eu sempre falo, para ele amadurecer, ele tem que saber que eu fui para Fonte Nova, meu primeiro jogo, todo mundo picou papel a noite toda, comprou papel higiênico para jogar, e eu vim para Fonte Nova. Quando chegou na Fonte Nova, eu fui ficar no meio da torcida que fui cortado do jogo, pô. Mas isso me amadureceu, isso me deu um entendimento que eu precisava treinar, que eu precisava me preparar, que eu precisava estar em condição de não permitir que isso voltasse a acontecer. Então eu falo para isso, mas aqui é diferente, não é diferente. Kaká viajou para a Copa do Mundo, jogou uma partida? Não. Não jogou. Ronaldo foi para a Copa do Mundo, ele jogou uma 94, partida? né? Não entrou um jogo. Não entrou um jogo. Mas ele já era um fenômeno. Mas ele teve o quê? A experiência de conviver numa Copa. E formou o campeão em 2002. E melhor do mundo. Eu lembro Zé, não lembro o ano que foi esse jogo, mas eu lembro que o nosso goleiro era Rodolfo Rodrigues. Sim. Rodolfo Rodrigues. Teve um jogo... Fez 3 gols. Ele fez 3 gols e o último gol... O Beto tomou 6-0 nesse jogo. Ele botou a bola no chão, botou a mão na cabeça, aí Ronaldo foi lá e deu um tapa na bola. Mineirão. No Mineirão, assim, é uma oportunidade. Ele é um menino, ele tinha 17 anos nessa época, Ronaldo. Mas foi convocado. Foi convocado. Você vê aí, tem na Espanha um jogador da base com 16 anos, jogou a Eurocopa. Titular. Não é assim que ele foi reserva, não. Ele foi titular. E campeão. E foi campeão da Eurocopa. Jogando. Então, assim, a gente precisa, como torcedor, ter essa visão e essa paciência com os jogadores, principalmente da base, que cobrem mais os de fora. Porque o de fora já vem ganhando bastante, já tem uma experiência. Everton Ribeiro é um profissional que é tarimbado, ele tem dado resultado. Eu acho que é um dos poucos que tem uma regularidade ali. Ele, com o Caio Alexandre, tem uma regularidade interessante dentro do meio campo. Aí Jean Lucas tem a flutuação, ele precisa ser cobrado. Cauli precisa ser cobrado também. Eu sei que Cauli tem potencial e ele também sabe. Ele ontem fez um gol e ele reclamou da torcida, ele foi ouvido, mas assim, ele sabe que ele está incomodado. Né? Ele sabe. Sim, mas está incomodado com um jogador que tem condições de fazer. A gente não a torcida não está cobrando. Como deveria cobrar mais dele, né? Cobrando uma coisa que ele não possa entregar. Exato. Ele já provou que entrega muito mais. Muito mais. E a gente... Isso é normal num profissional. Ronaldinho, os dois Ronaldo, se ele deixa de jogar o que ele sempre jogou, ele não foi cobrado, estava gordo, só quer farra, só quer festa. É normal essa cobrança. É verdade. Ela é normal. E a gente, como profissional, a gente tem que se preparar, ter consciência disso. Claro que uns conseguem ultrapassar e vencer isso com muita facilidade, mas tem outros que têm dificuldade, mas isso ele está aprendendo. Amanhã ele vai estar falando com alguém sobre esse momento dele e vai estar servindo como conselho. Exatamente. Assim como você fez e faz muito, né? É um conselho que ele vai estar passando de uma experiência que ele viveu. É a questão, às vezes, do treinador, das pessoas que vivem no futebol, ou que fala que não sabe o sentimento do jogador, não sabe o que está se passando. A gente não sabe, né? Como eu estava falando ontem no podcast Zé Carlos Podcast com o Hugo Aparecido. Eu falei, porque o sentimento que a gente sente, o que a gente vive dentro do campo, o torcedor jamais vai entender. Aí me perguntaram, Zé Carlos, por que você não é treinador? Eu falava justamente por isso. Imagine, eu treino, você faz tudo certinho. Aí vamos para Fonte Nova. Chega lá no jogo, você não faz nada, chuta a bola toda hora lá no Dix. O cara vai falar que não presta o quê? O treinador. Esse cara não treina, não ensina, ele não faz. E você tá lá todo dia fazendo a mesma fundamento, coisa. Chute, finalização. Porque é diferente o sentimento, né? O acontecimento. Às vezes o cara fala assim, o cara joga no Intermunicipal, joga não sei aonde. Sim, mas ele não tem. E existe muito. O cara chega assim e fala, mas o irmão dele que era melhor. O irmão dele teve alguma experiência de jogar com o estádio cheio? O irmão dele teve alguma cobrança? Dá tremedeira quando você tem um estádio de 100 mil pessoas? Treme? Vai Fluminense. Se ele não... 117 mil pessoas na Ponte Nova. Se o irmão não viveu isso, como é que você vai poder fazer essa comparação de que ele é melhor do que você? E aí eu estava falando,
Porque, às vezes, são coisas que estão acontecendo no extracampo que acaba refletindo dentro do claro. campo. Tem times, pô. Acho que foi Crespo. Foi contratado para a Inglaterra, eu acho. Pô, ele chegou na Inglaterra, pagaram fortuna, mas naquela época não tinha acompanhamento. O filho dele precisa ir para o colégio. Aí não tem pessoas ali que possa ser a solução resolver. As coisas básicas, assim, pô, precisa ir no mercado, não fala a mesma língua, pô, tanta coisa, e às vezes gasta uma fortuna e não dá tranquilidade ao jogador a entrar no campo. Com a cabeça no campo. No campo. Entendeu? Está sempre preocupado, está sempre dobrado. Então, a gente não, fora do campo aqui, a gente não sabe o que se consegue. A pessoa sempre pergunta para mim, Zé Carlos, o que é que você acha? Há pouco tempo perguntado, Cicinho ou Gilberto na lateral? Ó, Cicinho entrou algumas partidas, tem improvisado de lateral, foi bem. Mas eu não convivo com Cicinho e com Gilberto. Eu não sei o momento que eles estão vivendo. Quem sabe isso é o Rogério, que ganha bem para poder ser a solução disso aí. Exato. Assim, ele vai às vezes o melhor. Tem um leão de treino e um leão de jogo. Você foi jogador, você sabe. Muito. Né? Você sabe que tem um cara que chega no treino e destrói. Teve um jogador do Bahia que ele foi lembrado por apenas um gol, que foi Everton Luiz. O Bahia, Everton Luiz foi em 90. É um volante? Ele jogou no Atlético? Meia? Acho que é um meia, exato. Meia. Ele entrou no. Ele era no treino, era porcaria. O pessoal falava que não ia bem no treino. Aí entrou o cabelo liso, né? Foi lá e o Bahia tava perdendo 3. Foi no jogo do Hyundai aqui, que o Bahia entrou na Topic e tudo mais. O Bahia saiu 1-0, o Vitória virou o jogo, empatou, o Bahia fez 2-1, o Vitória virou 3-2. 45 no segundo tempo, ele foi lá e meteu um gol. Sim. E aí virou o leão do jogo, porque aquele jogo ele destruiu no jogo. Então, no segundo tempo, ele destruiu o jogo. Tem um jogador que é leão de jogo, leão de treino. Muito. Tem alguns jogos, que você fala assim, porra, Flávio, esse jogo aqui é o meu favorito, assim, ou um gol que você tenha marcado, que marcou sua carreira. Eu tive gol até mais bonito, mas o que marcou mesmo, que foi assim, para deslanchar na conquista de 88, foi o jogo do São Paulo. Não aquele com o São Paulo? Falta? Aquele gol é marcante, as fotos são marcantes. Aquele gol foi do meio da rua. Aquela foto é marcante, todo mundo usa aquela foto ali para anunciar, para alguma coisa que venha fazer. Foi no dia do aniversário do Diedinho que eu prometi que ia fazer o gol para ele, ia cantar parabéns dentro do campo. Né? Uma bola, um momento antes ali, eu tinha chutado a bola e a bola subiu. E as pessoas às vezes acham, pô, você estava reclamando com alguém? Não, é porque eu tinha combinado, chamando Edinho, porque eu tinha combinado com ele. Não só por questão do gol, mas pela questão do time em geral, no jogo. Eu lembro especialmente desse jogo. O São Paulo não pegava na bola. E é marcante porque depois foi meu preparador físico, que foi Bebeto Freitas, né, que era o preparador físico da seleção também. E eu via ele gritando, ele Cilinho, para os caras encostar na gente, para marcar. Tinha Ronaldo, foi campeão do mundo também, e dava carrinho, e ficava a marca dele no gramado, ele não conseguia achar a gente. E foi o jogo assim que a gente disse, não, pô, a gente depois desse jogo, para preparar para campeão. Aí, para ser campeão, foi o jogo do Sport. Mas esse jogo aí curiosamente, foram 2 jogos duros contra o Sport, em 88. Foi o pior jogo. O Bahia empatou lá, empatou aqui. Aqui foi pior, porque, como é que eu falei, Evaristo, ele fez um trabalho de condicionamento para a gente jogar 90 minutos e crescendo dentro da competição. Como foi o primeiro jogo ali, fisicamente, a gente não conseguia jogar mais de 90 minutos. Porque a nossa preparação foi feita com bola, entendeu? E chegou na prorrogação aqui, a gente não aguentava andar. E o Sport atropelou a gente. E então foi o pior jogo da competição. Quando passamos ali, a gente não. Agora ninguém segura. Curiosamente, os jogos contra a Inter e contra o Fluminense, nós saímos atrás aqui, na Fonte. E lá também, contra o Sport, a gente empatou. Conseguimos vencer. Mas era para vencer lá. Mas esses jogos aqui foram emblemáticos, foram com casa cheia. Sim. Né? O jogo do Inter, especialmente, a gente aquela cabeçada de bobô é plástica, todo mundo pega aquela fotografia, né, a lado da Maravilha, porque da que falava que você parava no ar para cabecear, né? E quando o Bobô veio aquele segundo gol, aquela bola dividida que ele chutou,
a gente tinha certeza ali que a gente tinha um bom caminho. Mas o jogo do Inter lá fora foi uma guerra. O pessoal Sim, fala sim. briga, Ah, cotovelada, final, a gente sangrando dentro do campo. sim. E quando o juiz apitou, foi aquela emoção, aquele estouro de emoção. Mas como é que você transmite hoje, você que tem uma escolinha de futebol? Onde é que fica a sua escolinha hoje? Eu tenho no Cabula, ali ao lado da antiga Oi, e tenho no Clube da Delba. Como é que você trata hoje nas suas, como é que você faz, como é que é seu trabalho hoje da base dos jovens, né? Porque você trabalha, você que se aposentou em 95, depois você virou atleta de Cristo, não é isso? Sim, Até hoje você ainda sim. teve um jogo na Fonte Nova aqui que você fez um gol de pênalti contra o Inter, O Inter, em foi 2014. Não foi em retrô. 2014? Fiz na Fonte Nova e fiz em Pituaçu, né? Foi 1-1 em Pituaçu e aqui 1-0. 2 gols Como é retrô, que, 2 gols como mesmo. é que você passa isso, Zé, para as crianças? Porque eles não entendem. São meninos de 8, 10, às Sim. vezes até um pouco mais de 15 anos. Tem mais disso. Mas como é que você passa essa sua experiência? Como é que é o seu trabalho de base? Para mim é assim uma coisa que é diferente, né? Porque primeiro você precisa ter o trabalho de querer ensinar, né? Eu não tenho uma escolinha como a maioria, não vou citar nomes, é a maioria da escolinha que está ali para ganhar Não é o dinheiro, dinheiro e né? não ensinar nada. Lá a cobrança é o futebol raiz mesmo. E eles chegam, vai ter baba, vai ter coletivo? Não. Aqui primeiro você tem que aprender O a dominar a fundamento bola. é o Se fundamento. você não sabe pisar, você não sabe correr, você não sabe É. andar, você não vai conseguir fazer nada. Então, coordenação, a maioria dos meninos não tem coordenação nenhuma, você vai ter dificuldade para dominar. Vai dominar a bola errada, faz o movimento errado. Eu trabalho muito em cima disso. E na cabeça, né? Porque hoje os meninos tudo não posso, não dá, eu não consigo. Para que eles tirem da mente, da cabeça, não só para o futebol, mas para a Para a vida, vida. né? Para Porque a o vida. esporte é o meio de vida, né? Vai, A carreira quer ser um médico, se você fala que não tem é, jeito, que não consegue, que não vai conseguir. não vai conseguir. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que se Tudo é preparo, condicionar né? a sua mente para poder conseguir. E hoje em dia, uma coisa também que eu converso bastante com amigos e ex-jogadores. Antigamente, a condição que vocês tinham para treinar, para jogar, o material esportivo, estou aqui com a réplica sua da camisa de 88, que obviamente não é a sua camisa de 88, mas o material esportivo, né? A gente tem hoje uma facilidade maior, um Sim, acesso à tecnologia, sim. monitoramento de quantos Os quilômetros próprios você campos, né? correu, Os próprios né? campos, você chegar aqui na Fonte Lima Nova. jogou com lama na Fonte Não, Nova, joguei com lama, com barro, sim. com barra, aquela lama fedorenta, entendeu? Aí E hoje, o meião, você botava um cordão, né, um pedaço de atadura. Quando a lama com a chuva cobria, às vezes você ia olhar o meião, estava cobrindo chuteira, cobrindo tudo. A gente viveu esse momento, né, e hoje de material, hoje material é excelente. geral, E as né? crianças Geral. que hoje estão treinando, seja com você ou com outras escolinhas, outra na base, muitas delas não veem, não valorizam Sim, esse benefício e utilizam isso a seu favor, sim, mentalizando que vão vencer, que vão sim. conseguir. Se alguém conseguiu, se Zé Carlos, que teve todas as dificuldades, pô, você lutou, você é um vencedor. Sim. Além de campeão, é um vencedor. Conseguiu, por que que uma criança não pode, com todas as condições, se alimentando, frequentando a escola, não pode chegar e vencer? É aquela coisa do sacrifício, é botar na cabeça, né, Zé? E na verdade, todos nós, no nascimento, a gente é vencedor. É verdade. Porque na corrida da vida, milhares de espermatozoides lutaram contra a minha vida, contra a sua, para tentar derrubar, tentar vencer a gente. Estamos E nós aqui. estamos aqui porque vencemos. Vencemos. Então, sempre falo isso para eles. Vocês são vencedores, aí fica todo mundo calado. Não, porque na Já corrida da nasceram, vida, vocês nasceram, vocês estão aqui. Então, vocês precisam continuar fazendo isso, como tem milhões, tem milhares de pessoas querendo o mesmo desejo, querendo a mesma coisa que vocês estão querendo. Então, você precisa ser mais inteligente, você precisa estar mais atento, você precisa ter atitude, né? Hoje, vocês estão aqui, tem ajuda dos pais, das mães, vem, traz aqui, e vocês não conseguem entender isso, que eu não tive isso. Eu não Tive apoio de meu pai, de minha mãe, para eu realmente ser um atleta. Então, eu precisei pegar isso
e ultrapassando essas barreiras E utilizar minha em seu benefício. inteligência. Em seu benefício. Minha inteligência, e assim deu tudo certo, né? Mas a vida, ela é uma continuidade. Pô, eu fui avaliado, passei no teste do Bahia. Se você deixar de fazer, você vai ser mandado embora. É. Você não pode parar. É né? verdade. Você não pode deixar de fazer. Todo dia você está em avaliação. O menino está no dente de leite. Subiu para o infantil, subiu para o júnior, subiu para o profissional. Está sendo testado. Foi para o Bahia. Vai ser testado. Se você não jogar, você vai voltar para um menor. Né? Se chegou lá no menor, daqui a pouco você para a sua carreira. Então, é uma continuidade. E nessa continuidade que você tem hoje, você além de ser dono das escolinhas, né, 2 escolinhas de futebol, você ainda tem um podcast, um programa no YouTube, Sim. que é Pode Zé. É. Né? Podcast Zé Carlos. Podcast Zé Carlos Podcast. Zé Carlos Podcast. Então se inscrevam aí, pessoal. Se inscrevam no canal. Já estou inscrito, viu? Só para saber que a gente acompanha lá a live. Com certeza vai ter experiências lá. Era às segundas-feiras, às 8 horas. Agora são as terças-feiras. A questão da política, o estúdio lá deu uma complicada, mas você faz com o Hugo. O Hugo Aparecido, que é o camisa 10 do Vitória. Que é o camisa 10 do Vitória e o camisa 10 do Bahia. E como é que é essa relação com o Hugo? Sensacional, né? E ontem já pegou um pouco lá, que ele foi com a camisa do Vitória, eu fui com a camisa do Bahia, a gente já está caminhando para o Bavi. Mas é isso mesmo, dia 11, né? Ele andou falando umas coisas lá, não gostei não, isso Hugo, vou pegar você. Mas é bacana esse clima, porque a gente vê que os ex-jogadores... É bom essa questão aí para a torcida entender, porque como é que é a relação? Vive junto a nossa relação de Bahia. Às vezes tinham as brigas dentro do campo, mas saía, todo mundo se encontrava em Estela Maris, na praia de Itapuã, conversando. Você que jogava bola na praia sabe disso, às vezes batia o babo. Eu joguei bola com o Fabão. Sim, sim. Na ilha, Fabão é da ilha da Parica. Da ilha. Mas o primo dele jogava mais que ele. E aí já começou. Você sabia disso? Aonde? Hã? Jogou aonde? Não, na praia. Na praia. Aí, bebia pra caramba. Mas assim, jogava, os dois fizeram teste no Bahia, só o Fabão passou. Eu jogava bola com o Fabão, era pequeno, pô. Eu era foguetinho, era assim como você também, era franzino, até os 16, tinha 1,5 m de altura. Então não tinha um preparo físico nenhum, mas jogar na praia já é diferencial. E joguei bola com ele, alguns babos, provavelmente que Fabão era gigantesco, né? Fabão, enorme, pote físico. E tomei porrada pra caramba de Fabão. Mas assim, a gente jogava bola e a gente curtia esse momento, né? É bacana porque o torcedor ele não tem essa visão de como é que é o atleta depois que ele termina. Hugo, tem outros jogadores do Vitória, Pedro Casagrande jogou no Bahia, jogou no Vitória, querido. Apesar de Preto e Parreira terem aí uma desavença, uma briga, né, na época, mas tinha brigas, né, dentro do campo, que é normal. Porque Bavi é guerra. Tinha briga todo jogo. Todo jogo. Quebrava o pau todo mundo. Todo jogo aqui era brigava todo mundo. Era brigado. Profissional também. E depois a gente se dava as mãos e porque a gente era uma questão circunstancial isso, né? Então a gente precisa ter essa mentalidade. Sim, mas eu queria que a gente puder, a gente vai estar aqui para que o torcedor entenda, né? Eu queria te agradecer, Zé. Eu sei que está chegando o seu horário também, que você tem que ir para uma entrevista na Band agora, para o programa lá na Bandeirantes. Eu queria te agradecer, primeiramente, por você ter vindo participar da gente com nossa entrevista. Tem esse propósito de valorizar os jogadores, os ex-jogadores, os ídolos. Importante porque... Isso é memória. E assim, é uma dificuldade muito grande o jogador parar. A gente já viu grandes craques destruir o que ele construiu por ficar insistindo um momento que não era ele para ele estar mais vivendo. Não aguenta mais jogar, já chegou a idade, mas ele quer continuar porque é difícil parar. Então, muitos a autoestima lá embaixo, com vários problemas fora, familiar e muita coisa, e às vezes por não ser lembrado, por ser esquecido. É claro que veio num momento delicado com a questão da pandemia, que é difícil até a gente falar dos acontecimentos, mas foi uma grande abertura para pessoas que estavam esquecidas, que estavam lá no canto, ter a oportunidade de voltar e aparecer, e se expressar e sentir o sentimento do torcedor. No meu caso, antes eu vivia muito ali no meu canto fechado, eu não tinha essa compreensão, nem a ideia das da redes sociais, do respeito, do carinho que a gente tem por você. As pessoas têm por mim. Eu não vivi esse momento porque era um cara caseiro, acabava o jogo. Mas Lima também, casa,
E aí, quando você tem essa oportunidade que eu tenho tido aí nos últimos anos, eu tenho sentido que valeu tudo a pena, Claro. que eu faria muito mais do que eu fiz, e com a condição, com certeza faria. E assim, eu só tenho que agradecer a todos, agradecer a você por esse momento, agradecer a torcida do Bahia, a Bahia, o respeito que eu tenho fora da Bahia também. Pouco tempo eu estive no Pacaembu, o administrador do Pacaembu abriu as portas lá, falou: Zé Carlos, leva ele onde ele quiser assistir o jogo. Lá no Palmeiras eu vivi o mesmo sentimento onde não joguei, com Paulo Agione. E assim, É um é reconhecimento gratificante. bacana. Tive com Ivan Lins, esses dias estava dando entrevista lá na FM, aí ele falou: pô, você é Zé Carlos, rapaz, eu te acompanhei, rapaz, você joga demais. Então a gente sente e percebe que a gente mesmo valeu a pena e vale a pena. Agora, essa oportunidade nos dá a oportunidade da gente estar passando esse sentimento e preparando pessoas para viver o mesmo momento e botar E na vencer mente que também. consegue conquistar, que consegue fazer a inclusão. Mas esse respeito, Zé, que a gente tem por você além de um respeito, é um carinho muito grande Eu sei. pela torcida que você sempre representou, né? Você é um profissional, foi um profissional de futebol e é um profissional de futebol que é respeitado onde você vai. É um cara que sempre teve à disposição, sempre foi voluntarioso, nunca se omitiu das questões e sempre teve torcendo, falando pelo Bahia, assim, pela Bahia. Conquistou o título brasileiro, que é para poucos. Né? Nós tem aquela questão com o esporte, mas assim... Principalmente nos modos que hoje todo mundo só fala que só consegue se tiver dinheiro. Exatamente. A gente então, conseguiu sem a dinheiro. Bahia tem um bicampeão brasileiro, né, que é o Bahia, e você é campeão brasileiro em 88, contra tudo e contra todos. Então, assim... A gente, dentro disso, né, a gente teve uma perca, assim, muito pesada pelo momento, pelo jeito que foi. Ele viveu muito tempo, né, numa situação muito ruim, mas sendo um grande exemplo também fora do campo, do cara que lutou pela vida, do cara que enfrentou, né, toda dificuldade, todo momento difícil que ele vendeu. Foi o nosso Maílson, né, que foi campeão faleceu recentemente. Brasileiro também de 88, e nos deu mais uma vez uma demonstração da garra, da vontade, uma perda muito sentida, da determinação. Eu vi é um grande pesar a toda a família, mas a gente tem um sentimento também de descanso, né? Que ele estava sofrendo bastante. Sofrendo demais, e às vezes a gente é egoísta de querer que a gente fique aqui ele, infelizmente, perto da gente, e ele sofrendo e nós sofrendo também. Junto. Ele infelizmente tinha aquela síndrome, né, que é Deus esclerose, toda a família. Múltipla, degenerativa. Ele foi na Fonte Nova, Bahia e Brusque, o último jogo. Acho que foi 2020, salvo engano. Ele foi na Fonte Nova, o Bahia venceu nesse jogo. Já acamado com home care, com traqueostomia, assim, uma situação bem complicada mesmo. Ele foi campeão brasileiro, ele foi um dos melhores laterais que eu vi jogar. Eu joguei na base e joguei no profissional. Eu vi jogar, assim, ele era jogador de um tempo só. O pessoal falava assim, ele jogava o primeiro tempo ou o segundo tempo, mas no tempo de jogar ele destruía o jogo. Ele acabava com o bom. Ele era habilidoso ao estilo de Garrincha. Passava o pé na bola. Perna comprida, passada larga. Muito bom. Sim, graças a Deus eu fiz jogar, né? Eu tive a oportunidade de ver jogar em Pituaçu. Então, assim, infelizmente a gente perdeu o Maílson aí. Perdemos. Mas a vida, né? A vida é muito curta. Muito. 56 anos. Eu tenho 43, Então, quando você vê que ele se foi com 56 anos, você vê que é um estalo. Você fechou o olho aqui e acabou a vida, né? Um sopro. Mas aí a gente tem uma surpresa para você. Eu queria só pegar aqui, pegar uma surpresinha, duas surpresas na verdade, viu? Deixa eu ver aqui. Pronto. Te dar dois brindes, uma para você tomar café da manhã em casa, que é a nossa caneca, e um boné para você usar na escolinha. Pô, bonito. Azul, vermelho e branco. E bora vai minha porreta. Olha lá. Pronto, aí, ó.
Valeu, Zé. Bacana. Obrigado aí. Obrigado você, Obrigado meu pela irmão. parceria. Parabéns Obrigado aí. pelo Conte com a programa. gente o que você precisar Joia. do canal da gente. Você também. Está à disposição na divulgação do seu trabalho, do seu Tá. podcast. A gente faz questão de Já vem valorizar. fazendo isso. A gente já vem fazendo, né? Já vem A gente é um entusiasta e a gente Sim. reconhece os ídolos do passado e são nossos ídolos para a eternidade, porque vocês saíram da vida Sim. para entrar na história. Sim. Eu chego a me arrepiar quando eu falo isso, Sim. porque são poucas A gente está tendo a oportunidades. oportunidade de receber isso em vida. Exatamente. E aqui a gente que gostaria de fazer mais vezes. Antigamente a gente só era lembrado depois que morria. Mas conte com a gente. Tá. Valeu, Zé. Você também. Obrigado, meu Um velho. abraço. Boa sorte lá. Valeu, pessoal.